Hoje vamos falar de alergia alimentar e, particularmente, de alguns cuidados a ter nesta altura do ano, o Natal. A alergia alimentar é uma doença relativamente frequente, estimando-se que nos países desenvolvidos a prevalência atinja cerca de 7% das crianças e até cerca de 3% dos adultos, adicionalmente salientando-se que esta prevalência tem vindo a aumentar nas últimas décadas. As manifestações clínicas mais frequentes são a urticária, o angioedema, o síndrome de alergia oral, os sintomas gastrointestinais e, por último, a anafilaxia, que se define basicamente como uma reação grave, uma reação rápida e potencialmente fatal, ou seja, que pode até conduzir mesmo à morte do indivíduo. Qualquer alimento pode ser responsável por uma alergia alimentar, contudo, nas crianças, os alimentos mais frequentemente envolvidos são o leite de vaca, o ovo, o trigo e o peixe, enquanto nos adultos os alimentos mais frequentemente envolvidos são os peixes, o marisco e os frutos secos. Na maioria das alergias alimentares, a resolução é a situação mais frequente nas crianças, enquanto nos adultos, normalmente, as alergias alimentares são mais persistentes. O diagnóstico é normalmente efetuado com base na história clínica e em alguns exames complementares de diagnóstico, particularmente os testes cutâneos, os testes sanguíneos e as provas de provocação oral, mas este, para ser preciso e correto, deve ser sempre efetuado por um médico especialista em imunoalergologia. O tratamento das alergias baseia-se, por um lado, no estabelecimento do diagnóstico correto que irá levar à evicção mais indicada dos alimentos aos quais o indivíduo é alérgico e, por outro lado, num plano de emergência que deve ser preferencialmente escrito e que inclui os medicamentos que o indivíduo deve efetuar no caso da ingestão acidental de um alimento a que é alérgico. É também muito importante indicar ao doente quais os sintomas que podem eventual reação alérgica e, dessa forma, indicar qual a atitude terapêutica que ele deve fazer subsequentemente, uma vez que o atraso na medicação de emergência é um dos fatores mais predizentes do mau prognóstico, ou seja, do falecimento por alergia alimentar. A evicção do alimento implicado é um processo, por vezes, complexo, mas é essencial na prevenção dos episódios de alergia. No contexto das festividades natalícias, em que o convívio social e familiar é frequentemente efetuado à refeição, este tipo de alergia assume uma particular importância. É de destacar particularmente a ingestão mais frequente de frutos secos, que, como já falamos aqui, são frequentemente alergénicos, e de bolos e doces que contêm frequentemente outros alergénios também importantes, sejam estes o leite de vaca, o ovo ou até mesmo os frutos secos que já aqui falamos. Para que os doentes com alergia alimentar possam atravessar esta época festiva com maior segurança, é fundamental várias situações. Por um lado, efetuar o diagnóstico correto de qualquer suspeita de alergia alimentar junto de um imunoalergologista. Por outro lado, informar previamente os familiares e amigos das suas alergias alimentares ou das alergias do seu filho, por forma a que estes evitem estes alergénios nos alimentos que vão preparar. Por outro lado ainda, verificar os rótulos dos alimentos antes da ingestão ou da confecção de qualquer outro produto alimentar, pois a legislação em vigor
obriga a indústria alimentar a mencionar nos rótulos a presença dos ingredientes com origem em alimentos com maior potencial alergénico, sejam eles o leite, o ovo, a soja, o trigo, o amendoim, os frutos de casca rija, o peixe ou os crustáceos, por exemplo. Questionar sempre os ingredientes dos constituintes dos alimentos antes de os ingerir, seja em casa de familiares, seja em caso de estar no restaurante, pois desta forma evita a ingestão acidental. E por último, fazer-se sempre acompanhar de um plano de atuação escrito, fornecido pelo seu médico imunoalergologista, com a identificação dos alimentos aos quais é alérgico e a medicação que deve efetuar, que obviamente também deve ser sempre transportada junto do doente. Desta forma, será possível aos doentes com alergia alimentar e respectivas famílias gozarem de um Natal pleno de alegria, saúde e sem alergias alimentares. Um Santo Natal para todos.